4 agora no Digital Hiper, meio-dia e 34. Está conosco no estúdio Hiper, vereador pelo PSC, o Felipe Tesman, ele que é o vereador de oposição, um dos dois vereadores de oposição, na verdade, né, Tesman? Tudo certo? Boa tarde. Boa tarde, Niltinho. Boa tarde a todos os amigos aí que estão acompanhando aí pela Rádio Hiper. Prazer estar aqui para estarmos conversando aí sobre mais essas etapas históricas aí da nossa cidade. Pois é, pela primeira vez na história nós teremos uma eleição direta. Deixa eu te fazer uma pergunta. É PSC mesmo ou é Podemos? Uns dizem que é PSC, outros dizem que é Podemos. Agora está homologada aí nos tribunais, aí nas instâncias superiores, a fusão do PSC com o Podemos, então deve haver alguma tratativa aí futuramente aí nos próximos dias aí para arredondar essa situação e deixar alinhada essa questão. O que nós tínhamos de notícia é que será o Podemos 20, pegar o número do PSC e o nome do Podemos. O Podemos o nome é melhor do que o PSC, né? Isso. Fica muito ligado desse PPP, fica muito vinculado a... Ultrapassado. Já está ultrapassado, exatamente. Vamos lá, ô Tesman, agora há pouco vocês tiveram uma reunião na Câmara de Vereadores para... Na verdade não é para definir, eu acho que ele só foi... o presidente da Câmara só anunciou Sim. como seria, ou ele aceitou algum tipo de sugestão? Como é que foi essa reunião hoje pela manhã? Então, essa reunião hoje participou o vereador presidente da Câmara, que é o Jairo Cascais, o vereador Thiago Zabotti, e eu participei porque nós estamos na mesa diretora. Então, essa deliberação começa pela mesa e aí depois ela vai ser submetida ao plenário. Então, já havia algumas conversas preliminares, alguns modelos aí de textos que já tem rodando em outros municípios, que estão passando ou já passaram por situação semelhante. E aí nós fizemos essa reunião hoje, juntamente com a nossa assessoria jurídica e outros advogados ali da Câmara de Vereadores, onde foi feito uma espécie de uma minuta, né, um texto preliminar aqui, para depois ser submetido aí ao plenário na próxima segunda-feira. Então o objetivo foi esse. Aí tem algumas questões que geram controvérsia, polêmica, enfim, e teve alguns detalhes aqui do texto que até eu e o outro ali no decorrer da conversa fizemos algumas alterações, algumas dúvidas que surgiram ali, e depois disso vai ser publicado um edital, né, depois de submetido ao plenário, publicado um edital aí, fazendo a convocação dessa eleição. Mas o tempo de 30 dias está correndo. O tempo de 30 dias está correndo e a gente não estipulou data, até porque isso vai ser no decorrer também, mas uma data que já existe aí um forte indício de que possa ocorrer, porque vai ser numa sessão extraordinária, né? Sim. Então vai ser dia 8 de agosto de 2023, possivelmente, não é nada oficial, às 19 horas na Câmara de Vereadores. Aberto ao público? Aberto ao público, uma terça-feira. Uma terça-feira, um dia depois de uma sessão ordinária. Isso, segunda-feira tem uma sessão. Segunda-feira a sessão o bicho pega, porque uma eleição indireta, eu tenho falado aqui, é uma eleição de bastidores, né? Sim. E nós ontem eu participei do Conversa de Botequim com o Antônio Rodrigues, o Arilton Barreiros, o Lúcio Flávio e o Nardo Nese, e nós falamos sobre isso, né? Que teve muita eleição para presidente da Câmara, que é mais ou menos o que vai acontecer. Sim. Teve gente que dormiu o presidente e acordou como baixo clero. Então, muita coisa tem que mudar. Deixa eu me atentar primeiro à parte técnica da coisa. Então, possivelmente, 8 de agosto, a questão de definição de chapas. Hoje, se o Niltinho quer ser candidato, ele pode ser, como que um cidadão pode participar desse pleito? Isso, então, essa parte ela já está bem descrita aqui em todos os editais em todos os textos que a gente acompanhou e também no nosso aqui. A questão é nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento aí, aqui colocaram eleitoral, tem que dar uma confirmada aqui, não sei qual se é eleitoral, acho que a pessoa está afiliada, né? Domicílio eleitoral. Alistamento? É eleitoral, acho que não, acho que é militar. Acho que aqui é militar. Deve ter sido militar, eles erraram. Surge uma dúvida aqui. É domicílio eleitoral, né? No mínimo 6 meses na cidade, filiação partidária também, 6 meses, idade mínima 21 anos e devidamente alfabetizado. Então, os principais seriam morar na cidade há 6 meses e estar afiliado ao partido político, né? Sim. Ontem nós batemos um papo com o doutor Mauro Espresoto, que é especialista em direito eleitoral. Ele disse, não, a Câmara que vai definir o regramento, né, de que forma vai disciplinar as eleições. E eu questionei a questão
da desincompatibilização, e ele foi claro, ele falou, olha, como é algo inédito, né, tem que ter um mínimo de proporcionalidade. Então, a Câmara pode criar o regramento? Pode. Agora, ela tem que ter como base algum tipo, uma legislação. E ele citou a eleição suplementar em Brusque, em que qualquer cidadão que tivesse filiado, né, após uma convenção, ele teria que se desfiliar em até 24 horas. Aqui vai seguir essa tendência ou vai seguir a tendência do regramento de uma eleição ordinária em que a legislação prevê a desincompatibilização em até 4 meses do cargo? Exato. Essa questão ela é uma questão crucial, que aí nós temos candidatos que podem ser eliminados através dessa norma, né? E algumas cidades que nós acompanhamos, eles deixavam expresso muito claro que eles iriam ter as regras básicas ali, algumas assim, claras, enfim, mas ela iria seguir a lei 64 de 1990, que é a lei da ficha limpa, que estipula esses prazos para descompatibilização, né, para a pessoa sair de algum cargo público para poder concorrer a presidente, governador, prefeito, esses cargos, né? Então, essa lei ela é muito clara, enfim, mas buscando algumas informações e jurisprudências, então... Mas essa lei ela é para uma eleição ordinária. Exatamente. Não existe uma lei específica para eleição indireta. Isso, mas se nós colocarmos esse artigo na nossa lei aqui, na nossa resolução, que não está, se nós colocássemos esse artigo, nós poderíamos nos submeter a essa lei. E aí sim, não. Então, a descompatibilização é 4 meses. Tá. Mas existem algumas situações aí peculiares, que até nós estamos enfrentando aqui no estado diversas aí, e parece que vamos enfrentar mais aí de acordo com toda essa situação que vem sendo enfrentada com essas operações aí, enfim. E aí sim, como a pessoa não teria como prever e tal, então há, por parte do TRE, algumas resoluções que estabelecem ali 24 horas, ali estabelece um tempo diferente dessa lei devido às condições especiais. Na nossa resolução aqui, que foi nos apresentada no dia de hoje, ela fala que a descompatibilização pode ocorrer em até 24 horas e não tem nenhum artigo que remete a essa lei 64 de 1990, que é a lei da ficha limpa, que poderia restringir aí sim, devido ao prazo de descompatibilização de até 4 meses de alguns candidatos. Então, claro que, como o juiz explicou ali na sua entrevista que você mesmo colocou, o plenário que vai decidir. O plenário é sobre... Eu ia te perguntar agora, isso não é uma... Isso não é uma decisão fechada. O regramento, então, se tiver votação... vai ser tudo por votação, isso. Todos os dispositivos? Não, então, aí vai ser esse documento agora, ele vai ser oficializado, transformado numa resolução, deve ser apresentado para os vereadores fazer as suas análises. Porque eu fico pensando assim... E tudo é submetido ao plenário, né? Porque assim, ó, eu fico pensando nessa situação, porque um dos principais atores desse processo é o presidente da Câmara, o Jair Cascais, e todo mundo sabe que ele tem interesse. Sim. Só porque ele tem interesse e ele justamente cai nesse prazo de descompatibilização. Então ele não pode, na canetada, como presidente... Fazer a regra para ele. Fazer a regra, ele não pode fazer isso. Então depende do plenário. Então, aí uma questão que a gente já aprende no início aí é que o plenário é soberano. Essa é uma das frases que a gente mais escuta lá. Então, decisões que são tomadas ali, elas são submetidas ao plenário e aí... Na democracia, a maioria vence. E será assim a democracia. Continuará assim a democracia, sim, né? Apesar de algumas falas contrárias aí, mas ela continuará assim. A democracia não é relativa. Não, nesse caso ele é absoluto ali. Então, vai ser submetido ao plenário e aí... O que pode acontecer? Algum vereador, enfim, ou havendo a liberdade ali, a pessoa pode fazer alguma medida, alguma emenda supressiva, enfim, tirar artigos ou incluir artigos. Por exemplo, eu aqui na resolução que eu estava apresentada hoje, uma situação que eu comentei, por exemplo, a votação como é que vai ser? Os vereadores vão se levantar e declarar o seu voto, certo? Beleza. Mas e aí? Vai poder discutir como é feita a discussão de voto, geralmente? Pois aí algumas coisas ele vai remeter ao rito que segue a nossa Câmara ali, o nosso regimento interno. Então, por exemplo, pode justificar voto? Pode. Foi mais ou menos acertado que vai ter como seguir o regimento, que até 5 minutos a pessoa vai poder justificar o seu voto. Uma situação que, por exemplo, eu vi que não tinha aqui na nossa resolução, que vi em outra cidade e sugeri que fosse colocada de repente, isso, claro, tudo submetido ao plenário. E eu já
fiz essas indicações antes mesmo de ser formalizado o documento que vai para o plenário, é de repente, a possibilidade, isso vai ser estudado ali e colocado ou não, a possibilidade de os candidatos fazer um discurso de até 5 minutos, se apresentar, né, uma eleição, se apresentar. Mas nós todos conhecemos os candidatos, mas a população em si, às vezes, né, enfim, não conhece o seu vereador, mas não conhece o outro. Sim, apresentar ali de forma... dar uma palavra de até 5 minutos ali no dia da votação. O que eu acho, ô Felipe, é que embora ela seja uma eleição indireta, os vereadores, teoricamente, são os representantes do povo. E a gente deve ter uma presença maciça no dia dessa eleição indireta. Eu acho que no caso de, por exemplo, da inscrição de uma chapa de terceiros, né, de algum candidato que não seja especificamente um vereador, ele precisa colocar suas ideias em prática, né? Porque ele precisa apresentar, no mínimo, um plano de governo para tentar convencer o Felipe, para tentar convencer o Maurício, para tentar convencer os eleitores de que ele é um bom nome. Então, eu acho até que 5 minutos é pouco. Então, de repente, a gente pode até colocar mais, mas eu acho que é importante, pensando justamente nisso, porque a eleição não é para nós, né? Sim, claro. Ali eu já fui cobrado por algumas pessoas, tipo assim, por que eu não vou votar? Eu queria votar, mas nós não podemos ir a uma regra que já tem estabelecida já, que nos 2 últimos anos é uma eleição indireta. E eu acho que não tem nem que ser essa apresentação, eu acho que ela não pode nem ser, não deveria pelo menos ser, no dia da eleição. Deveria ser uma semana antes, para que os vereadores pudessem ouvir suas bases e no dia definir seu voto. Também é interessante essa colocação, até porque a decisão, como você falou, é uma decisão, uma eleição de mesa diretora. Só que agora não é de mesa diretora, né? É um cargo que vai ter aí 1 ano e meio para poder, 1 ano e 4 meses mais ou menos, para poder estar trabalhando e dando os encaminhamentos aí no executivo, né? Então, realmente é uma situação... não pode ficar só na articulação, né? Só eu voto aqui ou voto ali, enfim. Também tem essa questão de quais são os caminhos que a pessoa vai decidir tomar, principalmente ainda se for alguém que não for ali, vamos dizer, do nosso meio, dos 15 vereadores, que quiser apresentar suas ideias, suas propostas, enfim. Eu digo isso porque, assim, por exemplo, eu vou me colocar no papel de cidadão. Sim. Tá? Eu vou colocar no meu papel de cidadão. Se eu tô lá, 1 ou 2 semanas antes, tem um candidato que não seja dentre os vereadores, que chega e diz o seguinte, meu primeiro ato como prefeito, tá, se eu conseguir a eleição, vai ser fazer uma auditoria em todas as contas, grandes contratos, eu vou gostar da proposta desse, eu vou pressionar o vereador para que ele vote no candidato que quer fazer a coisa certa. Isso. E ganhando agora, ele vai cumprir, né? Tem que ganhando cumprir. Ele vai ter que cumprir, porque a Câmara vai estar lá também para cobrar. Então, esse processo da eleição indireta, ela não pode ser em benefício da população, aliás, não pode ser em benefício do grupo político do vereador, de vereador A ou B. Tem que ser a favor de uma população. Embora seja indireta escolhida pelos vereadores, tem que ter proposta para esse mandato tampão, tem que saber mais ou menos quais são as diretrizes para determinada área. Tem uma série de situações que elas precisam ser obedecidas. Né? E ainda mais na situação que nós estamos passando no nosso município. Né? A gente entende, tem algumas coisas ainda acontecendo, alguns recursos que ainda estavam aí disponíveis, mas tem algumas políticas que precisam ser mudadas. E aí é justamente nesse sentido, independente de quem ganhar, enfim, e quem assumir, vai ter que tomar algumas posturas diferentes aí, para melhor encaminhamento e principalmente que a população tem visto também, tem cobrado dos vereadores, enfim, secretários. Então é isso que a gente acredita. Tu mesmo apresentou na última sessão da Câmara uma evolução de um contrato gigantesco da Prefeitura com uma empresa terceirizada, a Orbank, que passou de 5 milhões, né, para 17 milhões. Só dentro dessas 2 gestões aí do prefeito Juarez, do vice Caio e agora desse mandato tampão. Então é muito, assim, quais são as propostas dos candidatos para esses grandes contratos, né? Então a população quer saber um pouco, embora não vote diretamente, é inconcebível que se faça uma eleição indireta sem que os candidatos mostrem o que eles querem fazer aí nesse mandato tampão. Essa questão do... já está aí
na segunda-feira, essa resolução vai ser aprovada ou não. Isso. Quanto tempo será dado para aqueles que querem ser candidatos fazerem a inscrição da sua chapa? Então, essa informação, hoje ela até nós comentamos, mas não entramos nas datas, né? Sim. Mas vai ter ali, se eu não me engano, aqui, deixa eu só ver aqui, ó. Até a pessoa pode se inscrever até 4 dias antes da eleição. Ah, tá. Aí depois vai ter algumas outras, pode ter algumas outras datas aí nesse meio, que aí é onde eu não sei informar, mas ali a chapa vai ter que se inscrever, né? Vai ter que ter ali, indicando, né, claramente o prefeito, o vice e os partidos a que eles pertencem, enfim, vai ser mais ou menos esse o rito. Uma questão interessante também colocar é que os vereadores que eu questionei também é a questão dos suplentes, né? Nós temos hoje suplentes na Câmara e eles vão poder votar. Se o titular da cadeira não estiver disponível, ou tiver... por exemplo, o Nildo de Campos é secretário, a primeira suplente é a Ritinha. Isso. A Ritinha pode votar. Ela pode votar. E, por exemplo, ali nós temos um caso agora que temos um vereador, se eu não me engano, o vereador Denis está de licença, está o vereador Marcos Acorte. Se a eleição fosse no dia e ele estiver ali, e o vereador Denis, enfim, não estiver disponível para votar, o suplente pode votar. Show de bola, tá bem explicado. Então, segunda-feira já imagino que a Câmara vai ter um vulco-vulco fora do normal. Né? É uma pré-eleição, né, Nilton? É uma pré-eleição, é uma eleição em miniatura, tamanho Exatamente. broa. Um abraço aqui pro Van Gonçalves, o São Paulo foi cruel, pois é, time pra me dar alegria. E o Van tecendo elogios aqui ao vereador, o entrevistado, bom se 50% mais um dos eleitores também pensassem o mesmo, a coisa estaria bem melhor. José Eduardo Lucas tá aqui ligado. Zé Eduardo, grande Zé Eduardo, vai... no samba lá no sul catarinense com Entre Elas e Cavaquinho de Ouro, dia 28 desse mês, 28 de julho. Xande Zabotti, que honra tê-lo aqui na audiência. André Soares da SC Viagens também ligado aqui no nosso programa. Deixa eu te fazer uma pergunta mais política. Sim. Tu e o vereador Felipe Tesman e o vereador Zé Luiz Tancredo foram os dois principais nomes de oposição durante esse governo, né? Tu te coloca à disposição para ser candidato nesse mandato tampão? A princípio, não. A não ser que haja alguma emergência, alguma situação ali que como é que eu vou te dizer, que alguma articulação me coloque como único, ali é uma única opção, enfim, mas eu, a princípio, não tenho interesse de participar como candidato. Tá, grande Nardo Nese, que honra, um abraço ao Nardo. O Nardo tive a honra ontem de fazer uma conversa de botequim muito agradável, muito debate respeitoso, né? Eu, o Nardo, o Lúcio Flávio, o Arilton Barreiros e também... Essa mesa ontem estava completa, né? Rodrigues tava virava a noite ali o debate. Rapaz, se tivesse mais umas 2 horas, nós falava muito. Aí eu gostei bastante do trabalho do Nardo Nese. Eu falava, né? O Nardo, é porque eu não voto em Gravatal, mas o meu sonho era votar em ti. Eu gostava dele como homem público. Né? E ele diz, a auditoria plena é o plano de município para o candidato ao executivo com as áreas essenciais atendendo a população. Tá dado o recado aí. E sobre essa questão do... então, nesse primeiro momento, tu não é candidato. Não. Hoje a oposição, embora vocês não tenham vínculo político, né? Tu e o Zé Luiz, sim, mas imagino que vocês se conversam. A tua ideia, caso vocês caso vocês vejam lá dentro que não vai ter como tirar da base governista porque tem muito mais vereadores, né? Tu vota neles ou tu vota contra? Eu tenho, assim, conversado com todos, enfim, e aí a gente tem entendido também a situação do município e o que independente do candidato que eu votar, né, eu tenho as minhas pautas, tenho as minhas bandeiras que eu venho defendendo já desde o início do mandato e é isso que nós vamos cobrar do candidato, principalmente depois de tudo que vem acontecendo aí na cidade, que não pode, por exemplo, um requerimento que a gente apresentou na segunda-feira, a gente ficar ainda tendo que esperar a resposta, enfim, aquilo deveria ser uma prestação de contas feita para nós de maneira clara, e já teve requerimentos do vereador Zé Luiz Tancredo, por exemplo, pedindo relação de nomes, enfim, mas não dá para mandar porque é muito nome, enfim, e aí acaba não se tendo a resposta. Então, algumas clarezas, como eu digo, independente de quem for assumir, eu vou ter que ter alguns compromissos que, havendo abertura, eu quero cobrar, principalmente, que é não só por mim, mas principalmente pela cidade. Agora,
vai depender muito da composição, né, e da conversa entre os vereadores, enfim. A gente sabe que tem vereadores que já entenderam o que está acontecendo na cidade, tem vereadores que ainda eu acho que não entenderam, que acham que está tudo certo, que está tudo ok. Então, assim, quem já entendeu que tem alguma coisa errada e que precisa ser mudado, seja ele da base ou não, pode aí sim levar o nosso voto e a nossa confiança e principalmente a nossa parceria também para depois ajudar, não somente com voto, mas principalmente com ideias e situações que são muito claras aqui no município que precisam melhorar. Toninho Mangueira, aquele abraço, Toninho, que hoje, Toninho Cavaquinho de Ouro vai tocar no Mané Moá, em Laguna, lá no Centrinho Histórico. Aquele barzinho é sensacional. Tem um bolinho de feijoada que é uma delícia. Faltando 15 minutos para 1, quero agradecer aqui ao vereador Felipe Tesman. Muito obrigado, Tesman, por ceder aí um tempinho da sua agenda para vir nos explicar como pode ser, né, como deve ser essa nossa primeira eleição indireta da história. Eu acho que tem que ser por aí mesmo. Os vereadores têm que ter noção que eles vão ser prefeito, mandar tampão não para um grupo político e para a população. Exato. Então eles têm que ter, aqueles que querem ser candidatos, né? Fala-se aí no Jairo Cascais, fala-se no professor Maurício, fala-se também no Zé Luiz Tancredo, né? O próprio Gelson Bento. Eles têm que apresentar algo para a cidade nesse tempo, nesse período. Não é simplesmente apresentar para os vereadores, tem que apresentar, eu quero, nesse 1 ano e 5 meses, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. É um plano de governo para um mandato tampão, tem que seguir. Não pode simplesmente falar, vamos empurrar de barriga para ver até onde dá. Não é assim que a coisa funciona. Niltinho, eu agradeço aí pela oportunidade, pelo convite de estar vindo aqui trazendo esses esclarecimentos desse momento histórico e tão importante aí para a nossa cidade. E dizer que o presidente Jairo, ele tem conduzido, e isso pela meu pouco tempo aí político ainda, aí, 2 anos e meio, quase 3, de carreira política eletiva aí, ele tem conduzido assim de uma maneira muito democrática, tem procurado conversar com os vereadores e inclusive essas propostas aí que têm sido feitas, enfim, tudo isso tem sido conversado e independente de qualquer situação, eu creio que ele vai continuar conduzindo a situação dessa forma democrática e uma questão que ele também tem colocado muito é de ser conduzido com muita transparência e é isso que nós precisamos, isso que nós queremos e o melhor encaminhamento aí para a nossa cidade. Show de bola. Cláudio Ribeiro, grande Cláudio, da Prime Cortes Nobres, melhor carne do sul do mundo. Um abraço pro Cláudio, tá te mandando um abraço aqui, né? Tá te mandando um abraço. O Cláudio sem barba não combina, ele tirou a barba agora. Se ele passa por mim, eu não conheço. O Wesley disse que mais 2 conversa de botequim, eu engordo 200 quilos, que eu não paro de comer aquele amendoinzinho do Antônio. Tcheco, grande Tcheco, o Tcheco de Sidney, né? O advogado tá mandando um abraço aqui pro Tesma. A Silvana também da Combento, né? Tá dizendo aqui parabéns, chegar a informação de que os vereadores representam o povo, é muito pertinente. Obrigado, Silvana. Enfim, não tenho mais tempo. O Samir tá dando aqui o Samir aqui Tubarão, o Samir bom, né? O Samir ali da Samile tá nos desejando um bom dia. Leandro, grande Leandro, um abraço a ele, todo o pessoal lá da Leandro Reparação Automotiva, lá no Fábio Silva também, acompanhando o programa. Enfim, gente, não tenho mais tempo, daqui a pouco. Tesman, obrigado, tá? Umas ordens aí sempre. Eu quero dizer pra vocês que durante esse período, a partir do momento que a gente souber quem são os candidatos, nós vamos chamá-los aqui, né, pra dar um tempo pra saber deles e pra eles dizerem à população o que eles querem, né? O que eles querem, porque nós temos sim que cobrar. Hoje a Câmara de Vereadores, ela tem um peso gigantesco aos nossos bolsos, né? E eles precisam dar resposta à sociedade. Nilton, só mais uma parte. É muito importante essa questão de a hora que os candidatos colocarem o seu nome, estiverem oficializadas as chapas, vir na imprensa, né? Fazer essa sabatina aí. Isso. Porque a pessoa às vezes não vai assistir a Câmara lá ou não conhece, mas o rádio ela escuta. Então, exatamente. Papel essencial da imprensa aí nesse processo. Nós vamos fazer, tu não tenha dúvida disso, que nós vamos chamar o pessoal. O espaço vai estar aberto, se eles quiserem, nós teremos a maior honra de recebê-lo. Aqui tem um